Aleluia. Que Deus abençoe a todos nessa tarde, nesse dia maravilhoso. Que o Senhor está nos concedendo de poder estar aqui mais uma vez para falar da tua palavra, a sua rica e maravilhosa e transformadora palavra de Deus. Quero falar nessa hora, nessa feita, para aqueles que desejam e anela querer ser soldado do Senhor. E queira nesta hora, aleluia, alistrar no exército de Cristo. Amém? Essa mensagem é para esse que está com o coração aberto a fazer o mandato de Jesus, que disse: ide por todo lado, por todo mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aí é uma ordem coletiva que Deus nos dá a todos. Todos nós que somos remidos pelo sangue de Jesus Cristo, que somos pertencentes à família de Cristo, temos por obrigação de levar a palavra de Deus, os nossos testemunhos de que Deus tem feito para nós, pelas nossas vidas, como Deus transformou a nossa vida, que um dia eu estava morto em pecados e delito, e o Senhor, com a tua grande misericórdia, me salvou, me dando vida e vida em abundância. Eu quero nessa hora, meu amigo, em nome do Senhor Jesus Cristo, colocar minha vida diante de ti nessa hora. Pedir a ti, Deus meu querido, em nome de Jesus Cristo, guia meus passos, guia minha vida, guia o meu deitar, o meu levantar, o meu sentar, o meu caminhar a ti, Senhor. Toma minha vida nas tuas mãos nessa hora, Deus meu, te peço em nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Tu, ó Deus meu, que é o mesmo de sempre, de ontem, de hoje, de eternamente, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Pai, em nome de Jesus, coloca a minha vida nas tuas mãos nesta hora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados ouvintes, quero nessa hora compartilhar uma parte da palavra do Senhor, aleluia, que se encontra, aleluia. Eu quero falar de uma palavra, aleluia, que se encontra na carta do apóstolo Paulo, a epístola do apóstolo Paulo ao Timóteo, no capítulo 2, verso 3, que diz assim: sofrer comigo como um bom soldado de Cristo. Sofrer comigo como um bom soldado de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pai querido e Deus Todo-Poderoso, nesse momento, Senhor Deus meu, que peço a ti que a tua palavra venha falar em cada coração. Cada um daqueles, ó Deus meu, que quer alistar, ó Deus meu, alistar o teu exército, Jesus. Toca em cada vida nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, ó Deus meu, entra nas nossas vidas e fortalece e direciona nossos passos. Em nome de Jesus. Meus amados amigos e ouvintes, é muito lindo quando nós vemos o chamado de Jesus. Jesus nunca disse que vinde a mim e para de sofrer. Não, Jesus disse: eu estarei contigo todo o tempo. Não desprezarei, não te deixarei. Estarei contigo todo o tempo até a consumação dos séculos, até o fim da era. Enquanto existir mundo, Deus, Jesus vai estar com você. Porque eu te garanto você. E é importante nós fazermos a obra de Deus enquanto há dia, enquanto há tempo. Então essa palavra aqui que diz sofrer como um bom soldado de Cristo. Se você, meu amigo, quer ser um soldado de Cristo, ouça essa mensagem que o Senhor vai falar em seu coração, que será uma decisão especial. Não somente ser um cristão, mas sim também um soldado de Cristo. Louvado é o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos disse, aleluia, nesse texto nos fala que o soldado de Jesus, o soldado raso no exército de Cristo não existe nem mais alto e nem mais baixo. Soldado de Jesus é do soldado mais raso até o general, somos todos iguais. Deus disse: vai e pregai o evangelho.
Porque aquele que Deus chama, meu amigo, ele capacita. Não necessita você pensar, eu não tenho nenhuma vida acadêmica, eu não tenho nenhum estudo. Não tenho nenhum estudo, mas por isso eu quero dizer para você que há condições para você. Não importa que você esteja, não tenha condições talvez de passar por uma universidade ou coisa assim, mas há condições para você fazer a obra de Deus, somente se você querer anelar no seu coração de fazer a obra de Deus. Então aqui nós vemos aqui nesse passagem o seguinte, que o soldado de Cristo, não somos limitados a conhecimento científico do homem, mas sim de Deus. Deus que nos capacita, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vemos aqui também, aleluia, que Jesus, que o apóstolo Paulo diz aqui no 2 Timóteo, sofrer comigo como um bom soldado de Cristo, porque caminhar com Cristo é luta, caminhar com Cristo é luta, mas quero dizer para você, é vencer e vencer e vencer, louvado seja o nome do Senhor. Somos soldados de Cristo. Por que somos soldados de Cristo? Porque nós alistamos no exército de Cristo deliberadamente. Não porque nós fomos obrigados. Você não é obrigado a alistar no exército de Cristo. Você apenas ou vai ouvir o chamado de Cristo. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Como soldado de Cristo, não temos que lutar contra Deus. Pelo contrário, temos que lutar contra as hostes espirituais que está sob o domínio do inimigo. Não é contra sangue nem contra carne, são contra principado e potestade, contra o dominador desse mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal na região celestial. Portanto, nós precisamos de revestir de toda a armadura de Deus para que nós possamos estar firme contra as astutas ciladas do inimigo. Não temos que estar preocupados que o que nós vamos falar, o que nós vamos fazer, mas sim, nós temos que estar pensando naquilo que o Senhor nos ordenou que fazesse. Louvado seja o nome do Senhor. Revestir, em primeiro lugar, nós temos que revestir-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme, permanecer firme contra as astutas ciladas do diabo. Pois nós sabemos que a luta contra o inimigo é sempre constante. O inimigo, diz a palavra de Deus, que o inimigo anda 24 horas ao nosso derredor querendo nos devorar. Mas graças a Deus que o Senhor acampa o teu anjo, aleluia, ao nosso redor, livrando-nos de todo o mal, livrando de todo problema. Louvado seja o nome do Senhor. Somente Ele pode nos livrar, somente Ele pode nos dar força e nos capacitar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui nós diz também no verso 12, pois não é contra carne nem contra sangue. Aleluia. Efésios 6:10 que diz, 6:12 que diz, não é contra sangue e nem contra carne que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra o potestade, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais do mal na região celestial. Portanto, meus amigos, é importante que nós esteja firme no Senhor, tomando a armadura de Deus, tomando a armadura de Deus para que nós possamos estar firmes cada dia mais. Louvado seja o nome do Senhor. Como nós ficamos firmes? Primeiro, número 1, temos que vestir com a armadura de Deus. Quando nós vestimos com a armadura de Deus, nós estamos
apto para fazer a obra de Deus, para entrar no campo do inimigo. Quando nós entramos no campo do inimigo, sabemos que nós vamos entrar em lutar contra as forças, que não pensa que o inimigo que das nossas almas, ele é fraquinho, não, ele é forte. Nós vencemos porque nós temos um vencedor invicto por nós, que se chama Jesus Cristo. Louvado é o nome do Senhor. Em primeiro lugar, nós temos que revestir de toda a armadura de Deus. Em segundo lugar, não lutamos contra sangue nem contra carne, que nós lutamos contra as forças do demônio. Em terceiro, contra os príncipes deste mundo, que é Satanás. A palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno, o sistema mundano já é do maligno, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas foram criadas por Deus, todas as coisas pertencem a Deus, mas o sistema do mundo pertence ao diabo. Deus oferece uma promessa especial de renovar as suas forças, o que caminha e corre com ele. A Bíblia diz em Isaías 40, capítulo 40, 29 e 31, que nos diz assim: ele dará força ao cansado e aumenta a força os que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a promessa de Deus para nós. Nós vamos caminhar, vamos lutar, mas nós temos a força do Senhor, a força protetora de Jesus conosco. O soldado de Jesus tem um maestro por excelência, tem um mestre por excelência. Aleluia! E esse mestre se chama Jesus Cristo. Nós estamos debaixo da proteção de Jesus. Ele vem ensinar a ser humano que é possível ser vitorioso em meio a um mundo turbulento, um mundo cheio de problemas, num mundo que já está dominado totalmente pelo maligno. Por exemplo, uma noite seus discípulos estavam num barquinho em meio à escuridão, sentindo que ia se afundar no meio do mar. O vento era contrário e as trevas tensas das ordens, as ondas estavam no barquinho e eles lutavam inutilmente para sair daquela tormenta. E chegou um momento em que não podia mais e estava à beira do desespero e de loucura. Mas nesse mesmo momento, Jesus aparece no meio do mar. Nesse mesmo momento que eles estavam ali, afadigados, preocupados com aquela situação, Jesus aparece para socorrê-la. Porque Jesus, meu amado, ele não te deixa só. Ele nunca vai te deixar só. Você pode ir e fazer a obra dele, não precisa preocupar com nada, porque Jesus não vai te deixar só. Louvado é o nome do Senhor. E nessa feita que os discípulos viu que vinha caminhando sobre o mar, naquele momento o que vieram na mente deles que poderia ser um fantasma. Isso é um fantasma que está vindo, como um ser humano pode caminhar sobre a face das águas. Mas quero dizer para você que para Deus nada é impossível. Tudo para Deus é possível. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento, muitas vezes, virão horas difíceis em sua vida. Horas difíceis que às vezes pode vir alguns pensamentos de que tudo está perdido. Às vezes você fala, não adianta, tudo que eu fiz está perdido. Mas eu estou aqui esta noite, esta hora, para te ensinar
para te dizer para você, meu amigo, que as coisas não é assim, nem tudo está perdido, porque Jesus está com você. Louvado seja o teu nome. A esperança, o sol pode brilhar na meia-noite, o sol pode brilhar no meio-dia, noite de vida. Quando você não estiver, quando vê que está tudo escuro, a luz de Jesus brilhará diante de ti, porque ele diz: eu sou a luz do mundo. Aquele que andar, aquele que me seguir, não andará em trevas, porque Jesus é a luz do mundo. Louvado é o nome do Senhor. Quando você acha que já não tem mais força para lutar, eu estarei contigo, diz o Senhor. Presente, ajudarei a você a tomar a sua vitória na mão. Não te deixo só, hora nenhuma, diz o Senhor. O soldado de Jesus está revestido da força de Deus para também fazer a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nos anos de 2006, aproximadamente, Deus me pôs no meu coração de fazer a obra dele, em Brooklyn, New York. Meus amigos, foi uma luta e continuamos lutando até hoje, mas graças a Deus o Senhor tem nos dado vitória, muita vitória em relação ao nosso trabalho ali, efetuado ali em Brooklyn. Aleluia, almas têm ouvido a mensagem do Senhor e se convertido, aleluia, ao Evangelho, porque o Senhor assim tem nos feito, tem nos usado com a nossa pequena força, mas grande força, porque está revestido com a força do Senhor Jesus. Ele que nos dá força, aleluia. O nosso trabalho, meus amigos, te falo com você, nunca é em vão na obra do Senhor. O nosso trabalho, nós trabalhamos, é o Espírito Santo, aleluia, é o único que pode convencer o homem do seu mau caminho, convencer o homem dos seus pecados. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Efésios 6, do capítulo 6 a 7, diz também: não servimos somente à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo a boa vontade como ao Senhor e não como os homens, trabalhe sabendo que Deus é o que avalia as nossas forças, os nossos objetivos, os nossos interesses. Como soldado de Cristo, revestido de seu poder. Você é um soldado de Cristo. Deus se reveste com o poder dele que dá força para você ir à frente. Louvado seja o nome do Senhor. Deus gosta de que nós dependemos totalmente dele, 100% dele. Porque ele é que nos dá força e nos capacita para a sua obra. Louvado é o nome do Senhor. No verso 15, aleluia, e 16 de Efésios, no mesmo livro, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, disse também: segue-nos falando que temos que calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Se nós não estivermos, meu amigo, com os pés sobre a palavra de Deus, sobre o ensinamento de Deus, sobre a unção de Deus, nós não temos condições de fazer nada em relação à obra de Deus. Temos que estar calçado com o pé, a preparação do Evangelho da Paz. Temos que nos defender com a espada do Espírito. E qual que é a espada do Espírito? É a palavra de Deus. A espada do Espírito do crente é a palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado, depois de 40 dias, Jesus em jejum, foi tentado pelo o diabo, chegou perto de Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus disse para o diabo: nem só do pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós estamos alimentando da palavra de Deus, nós estamos revestidos com o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus sempre, ele usou a palavra de Deus para se defender. Jesus nunca, ele fez um pacto, aleluia. Jesus fez um pacto com seu Pai.
e disse, olha, eu jamais usaria os meus poderes celestiais sem a tua autorização, sem a autorização do seu Pai, porque Jesus poderia fazer tudo, mas Jesus queria nos mostrar que nós temos o poder na mão, nós temos a palavra de Deus na mão. Isso é o poder que Deus tem nos dado a cada dia. Louvado é o nome do Senhor. Conhecei a verdade, porque a verdade nos libertará. Terceiro passo, o soldado de Cristo combate sobre o estandarte da cruz. Por quê? Por quê? Aleluia! Porque foi na cruz que um dia o nosso pecado foi castigado sobre a vida, sobre o corpo de Jesus Cristo. Foi ali na cruz que um dia, pela fé, somos limpos de todos os nossos pecados e pelo sangue de Jesus Cristo que nos limpou e nos purificou. Nos gloriemos também na cruz, porque foi ali que entrando todos os nossos pecados por meio do sangue de Jesus, aonde nós se tornamos nova criatura. A cruz é o centro de atração. Por quê? Não nos gloriemos na cruz. Não nos gloriemos na cruz, mas sim gloriemos naquele que na cruz sofreu por nós. Toda honra e toda glória para o Senhor Jesus. Toda honra e glória para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quarta parte, o soldado de Cristo tem como capitão o próprio Jesus Cristo. Você não tem que pegar o telefone não e falar com o seu capitão. Fala com o seu capitão que ele está perto de você, porque ele disse que não deixaria órfão, que ele mandaria outro Consolador, que era o Espírito Santo, e que também ia estar conosco todo o tempo até a consumação do século. Não tenha medo, fala com ele que ele poderá resolver essa causa. Louvado seja o nome do Senhor. Nós, como soldados de Cristo, temos que fazer bem feito a sua obra. Trabalhe sabendo que Deus é o que avalia os nossos esforços. Aleluia! A Bíblia diz em 2 Timóteo 2, 15, que diz, procura apresentar diante de Deus aprovado como obreiro de que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que falar sempre a palavra que se encontra na Bíblia. Sempre temos que falar a palavra de Deus. Sempre temos que ter certeza que nós estamos sendo usados, aleluia, como boca de Deus, como profeta de Deus, para profetizar as boas novas de salvação, aqueles que necessitam, aquele coração que está abatido, aleluia. E hoje o Senhor quer salvar, hoje o Senhor quer fazer novos obreiros, hoje o Senhor quer chamar você para alistar no seu exército. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Hebreus 2, capítulo 2, verso 10, diz, porque convinha que aquele para quem somos todas as coisas, mediante que tudo existe, fazendo muitos filhos a glória, consagrasse-se pela aflição e o príncipe da salvação deles. É Jesus. Jesus é o nosso príncipe. O soldado de Jesus tem de lutar contra muitos inimigos. Nós temos que estar preparados, porque muitos inimigos virão contra. Aleluia. Mas o Senhor está contigo, varão. Não se preocupa. Dominante contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra os maus. Jesus veio a essa terra para cumprir uma missão, ensinar-nos que, embora vivemos num mundo onde o pecado anda solto, machucando, ferindo, destruindo vidas, quero te dizer, meu amigo, meu irmão, nem tudo está perdido para aqueles que acreditam em Jesus Cristo. Nem tudo está perdido. Confia. Entrega seu caminho para Ele, confia nele que Ele tudo fará. Seja usado por Cristo, porque o tempo aqui nessa terra é muito curto. Hoje estamos aqui, amanhã
Está lá, nós não sabe onde estamos. Fazer a obra de Deus enquanto há tempo, irmão. Toma essas decisões hoje. Seja um soldado de Cristo. Nesta hora eu te peço a ti, vamos orar nessa hora, entrega para Deus as suas necessidades, aquilo que você mais anela no seu coração, que Ele vai suprir o desejo do seu coração, como diz a palavra de Deus em Salmo 37, que diz, agrada-te do Senhor, que Ele cumprirá o desejo do teu coração, amém? Vamos orar nesse momento, Senhor meu Deus, meu Pai, te agradeço nessa hora por esse momento, Senhor Deus meu, toma nas tuas mãos cada vida que ouviu essa mensagem, Senhor. Pai querido, faça de cada um deles, ó Pai, o instrumento da tua palavra, faça de cada um deles um soldado do seu exército, Senhor. Ó Deus meu, para proclamar as boas novas de salvação, para ser uma atalaia, ó Deus meu, no meio de um mundo, ó Deus meu, que jaz do maligno, Senhor. Um mundo que está, ó Deus meu, indo à perdição, Senhor, Deus meu. Tenha misericórdia, Pai. Usa cada um desses irmãos, cada um desses amigos, ó Deus meu, em nome do Senhor Jesus Cristo, para todo esse que se alistrou agora, Pai, do exército do Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço por essa rica e maravilhosa oportunidade, Pai, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém e amém.